ganharmos tempo aí. Então, o título da lição é: as causas da desunião devem ser eliminadas. Ok? Na lição passada, nós estudamos aí que o povo de Deus deve separar-se do mal. E nós observamos que a nação de Israel, quando eles voltam do cativeiro, eles voltam curados da idolatria, né? Eles voltam curados da idolatria, e eles começam então a sua vida ali, já em Israel, nas suas terras. E nós começamos a observar que, devido a todas aquelas dificuldades que a nação havia passado, a divisão do reino e depois, né, o cativeiro assírio com as tribos do norte, e depois a Judá sendo também levado ao cativeiro, nós observamos, irmãos, que houve uma mistura na terra. Houve uma mistura na terra, ali o povo que surgiu ali, oriundo do povo samaritano, e quando a nação de Israel chega, esse povo quer se infiltrar, quer fazer parte junto com eles para a construção. Mas graças a Deus, Neemias, um servo de Deus, né, um homem de Deus, ele teve a visão do céu para não deixar isso acontecer. Então eles não permitiram, porque o povo de Deus não pode se misturar. Quando o povo de Deus se mistura, ele enfraquece. Então não pode haver mistura. É por isso que nós sempre estamos anunciando, falando, e Jesus deixou muito claro que nós não podemos ter comunhão com as trevas. Nós somos luz, amém? Somos luz, amém. Não podemos ter comunhão com as trevas. Não podemos amar o mundo e nem o que no mundo há. Nós precisamos estar separados do mundo mesmo, né? Se quisermos, né, entrar no céu, precisamos viver desta forma. Então, tomamos esse exemplo aí de Neemias, né, essa atitude de não aceitar se misturar com o mal. E agora, irmão, nós vamos observar os problemas que começam a acontecer agora no meio, né, do próprio povo, né? Aquele povo agora que não existe mistura, eles estão ali começando a sua vida, e nós observamos que começam então a surgir as dificuldades. As dificuldades começam a aparecer, mas ali estava, como eu volto a dizer, né? Ali estava um homem de Deus, preparado por Deus para poder ajustar essas dificuldades que estavam aparecendo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, nós vamos então observar que quando surge um problema, esse problema precisa ser resolvido. Não adianta empurrar, né, como na linguagem chula, empurrar com a barriga. Não adianta esperar o tempo. Tem situações que precisam ser resolvidas de imediato, para que não cresça e venha a atrapalhar a obra de Deus. Então, começou a surgir ali um probleminha, criando uma desunião. Um povo que estava ali único, né, com o mesmo propósito, né, servindo ao único Deus, construindo ali, né, construindo o templo, né, eles então restaurando o culto, eles estavam ali, né, reconstruindo Jerusalém, estavam tudo no mesmo propósito, mas de repente surge um problema, e aquele problema, irmão, se não fosse curado, poderia trazer grandes prejuízos para a obra de Deus. Então, é o que nós vamos observar nessa noite. As causas da desunião devem ser eliminadas. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 133, versículo 1, que é o nosso texto áureo, vai dizer: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha aí, né? Ó quão bom e quão suave, é agradável quando nós vivemos em união. É muito importante, né? O povo de Deus é um povo unido, amém? É um povo unido e tem que ser um povo unido, né? A verdade prática vai dizer assim: a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Então é fundamental. Nós já ensinamos aqui sobre a questão da comunhão, então vamos reforçar hoje. É muito importante. O Espírito Santo só pode operar onde há unidade. Se houver unidade, o Espírito Santo opera. Se não houver unidade, ele não pode operar. Ele fica restrito, não pode operar. Então, nós vamos observar nesta noite aqui que a união é uma força indispensável para a igreja. E nós temos que lutar por isso. Né? Porque o inimigo, ele está no meio, querendo causar desunião. Sim ou não? Está.
Então cabe a cada crente estar vigiando para impedir que isso aconteça, né? Porque se isso vier a acontecer, nós perdemos a bênção de Deus, perdemos a oportunidade do Espírito Santo operar poderosamente em nosso meio, né? E também é um testemunho muito forte, né? Diante do mundo, né? Porque o Senhor nos chamou, transformando a nossa vida, para que nós pudéssemos ser sal e luz. Então nós temos que fazer a diferença nesse mundo, amém? Então o mundo precisa ver essa diferença, não só na minha vida individualmente, mas no conjunto, né? No seio da igreja, o mundo precisa ver. Esse povo é um povo unido, esse povo é um povo diferente, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E também é um estímulo para o crescimento, é lógico. Se houver saúde no meio do povo, cresce ou não cresce? Cresce. Se não cresce é porque alguma coisa não está bem. E precisa ser ajustado. Então a primeira coisa que eu quero falar aos irmãos, que nós precisamos entender, o que significa essa palavra causa? Essa palavra causa, né? Porque aqui as causas da desunião. Então a palavra causa quer dizer o seguinte: o que faz com que algo exista ou aconteça. É a origem, é a origem. Então a causa é a origem. Então é essa origem que precisa ser tratada, essa origem que precisa ser resolvida. Não adianta tentar ajustar as consequências. Não, precisamos ir na origem, aonde está acontecendo o problema, para que ali sim seja resolvido. Porque se resolveu a causa, desface o problema. O problema desaparece quando a causa é resolvida. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então nós vamos observar aí que é muito importante isso. Então o tema da nossa lição hoje, irmão, é acerca da união e da comunhão. Então nós vamos observar aí que é muito importante nós entendermos o que é isso. O que é comunhão? Comunhão. E eu sei que cada um dos irmãos sabe que entende o que é comunhão. Sim ou não? Entende ou não entende? Entende. Eu só vou dar a definição, mas os irmãos entendem o que é comunhão. Quando nós vamos para o original do grego, fala acerca da koinonia. Koinonia quer dizer tendo em comum. Tendo em comum. Comum é koinos. Comum. Quer dizer, todos têm o mesmo. Estamos em comum. Por isso que usa a palavra comunidade. Porque nós estamos aqui num objetivo só. Todos estamos aqui por uma causa só. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, né? Então, quando nós falamos aí de comunhão, nós estamos falando de uma sociedade, companheirismo, interesses comuns do cristão. Vamos ver no versículo Atos 2:42. Então a igreja ela nasce desta forma. Aqui só existe um objetivo: agradar a Deus. E tudo que nós fizermos é em direção de agradar ao Senhor. Atos 2:42. A igreja no princípio, olha o que está escrito. Pode ler? Pode ler, os irmãos que acharam rapidinho, lemos. Perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha aí, tá vendo? Eles estavam o quê? Juntos. Eles estavam juntos aí, né? Perseverando na doutrina, quer dizer, uma só doutrina. Eles estavam também na comunhão, eles estavam também no partir do pão e estavam nas orações. Quer dizer, todos tinham o mesmo interesse. E é o que deve haver em nosso meio hoje. A igreja ainda está na terra, é a mesma igreja do princípio, amém? Então continuamos da mesma forma, tendo os mesmos interesses. Agora, vamos observar nessa noite, o que é importante nós frisarmos, o que nós temos em comum, o que faz com que nós estejamos juntos, o que faz nós estarmos aqui, servindo ao Senhor. Então eu quero citar aí algumas coisas importantes. 1 Coríntios 1:9, bem rapidinho, abre aí. Outro já abre em 1 Coríntios 10:16. Vou citar duas passagens porque nós ganhamos tempo, ok? 1 Coríntios 1:9, 1 Coríntios 10:16. E ela é Deus, pelo qual foste chamado, para a comunhão do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha lá.
Todos nós aqui, irmão, todos nós participamos do conhecimento do Filho de Deus. Amém? Todos nós, isso nos faz comum. Nós temos isso em comum, né? Nós participamos do conhecimento do Filho de Deus. Olha lá, fiel é Deus, pelo qual fosse chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse é na minha vida e é na sua vida também, ok? Vamos para 1 Coríntios 10, 16. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Olha aí, todos nós, a família de Cristo, ela compartilha nas realizações dos efeitos do sangue, quer dizer, da morte de Cristo e do seu corpo e do corpo de Jesus, conforme representado nos emblemas da ceia do Senhor, né? Quando nós nos reunimos para participar da ceia do Senhor, nós então lembramos o que? A sua morte. Então isso, todos nós fazemos isso em comum. Então nós lembramos da morte, lembramos então do pão, lembramos do corpo, e no suco nós lembramos do sangue do Senhor Jesus. Isso nós temos em comum. Vamos aí para agora 2 de Coríntios 13, 13, e outro abra Filipenses 3, 10. 2 de Coríntios 13, 13, Filipenses 3, 10. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos do sol. 13, 13, 2 de Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo é o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Olha aí, todos nós participamos, irmão, do que é derivado do Espírito. O que é derivado do Espírito? A comunhão. A comunhão. O Espírito Santo é quem faz isso no nosso meio. Nós somos pessoas diferentes, famílias diferentes, né? Temos comportamentos diferentes, mas de repente fazemos parte de uma mesma família, porque o Espírito Santo é que gera, que promove a comunhão entre nós, amém? Então isso nós temos em comum também. Vamos para Filipenses 3:10. Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Olha aí, muitos nós não gostamos disso, mas é exatamente isso. Nós também participamos nos sofrimentos de Cristo, sim ou não? Participamos também dos sofrimentos de Cristo também, né? Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições. Por isso que ele avisou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aí que coisa gloriosa, né? Então isso nós temos em comum. Vamos agora para a primeira epístola de João 1:3 e outro abre em 2 de Coríntios 6:14. Estou mostrando aquilo que nós temos em comum. Estamos aqui por conta disso. O Espírito Santo nos uniu para nós vivermos desta forma. 1 João 1:3, quem achou? Porque vimos e ouvimos e vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha aí, nós compartilhamos na vida da ressurreição, possuída em Cristo, e por conseguinte, o companheirismo com o Pai e com o Filho. Olha aí, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Olha lá, comunhão entre nós. Agora nós tendo comunhão entre nós agora também temos comunhão com o Pai e com o Filho. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, mas depende da nossa comunhão primeiro. Por isso aqui ele coloca logo em primeiro lugar: tenhais comunhão conosco. 2 de Coríntios 6:14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Olha aí, nós compartilhamos isso também, a impossibilidade de comunhão entre luz e trevas. Quem está aqui servindo a Jesus é luz. Onde é que estão esses que são luz? Aleluia. Quando Deus olha do céu para a terra, irmão, ele vê uma escuridão, mas no meio dessa escuridão
ele vê luzes acesas. Essas luzes somos eu, sou eu e sou você. E você também, a igreja do Senhor. Amém? Então nós somos luz. Então a luz não tem comunhão com as trevas. Isso fisicamente falando, nós reconhecemos isso. Esse tempo, se apagarmos a luz, fica tudo trevas. Mas se acendermos a luz, as trevas desaparecem. Não tem como ocupar o mesmo espaço. Então, ou somos luz, ou somos trevas. Mas nós compartilhamos dessa impossibilidade. Vamos para Hebreus 13:16. Esse último versículo. Estou dando as 7 características aí, pelo menos, né, de que nós, como cristãos, nós temos em comum. Hebreus 13:16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Olha lá, nós compartilhamos, irmãos, da mesma fé. Amém? Da mesma fé. Nossa fé é comum, né? Nós também participamos também do novo nascimento. Amém? Passamos pelo novo nascimento, sim ou não? Amém. Novo nascimento, né? Também dos dons do Espírito Santo também, compartilhamos também dos dons do Espírito Santo, né? E também participamos também do ID do Senhor Jesus, que é a proclamação do Evangelho. Cada um de nós temos essa responsabilidade de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E acima de tudo também ter o cuidado com os necessitados. Nós cuidamos dos necessitados, sim ou não? Cuidamos, né? Não só no sentido espiritual, mas no sentido material também, físico, também temos que cuidar. Por isso que o autor aos Hebreus está dizendo: não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Deus se agrada quando a igreja ela se preocupa uns com os outros. Você se preocupa comigo e eu me preocupo com você. Amém? Isso agrada ao Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados irmãos, nós tendo isso em mente, né? E nós sabemos que isso é quem compõe a nossa comunhão com Cristo e também o que temos em comum, né? Participando, compartilhando de tudo isso. E nós devemos fazer de tudo para que esta comunhão não seja quebrada. Não seja quebrada. Nós fazemos parte da família de Deus e temos que permanecer assim, amém? Permanecer assim, com esses mesmos propósitos, ok? Então nessa noite, irmão, nós vamos então tomar o exemplo de Israel. Então essa lição vai dar o exemplo da união que havia em Israel, para que eu e você, que somos a igreja do Senhor, possamos então copiar, ou possamos seguir o exemplo de Israel. Então o ponto central dessa lição vai dizer: Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Você pode glorificar a Deus, irmão? Então a base daqui está aqui, né? O Senhor, ele derrubou o muro de separação. Nós já falamos sobre isso aqui, falamos demoradamente sobre isso, né? Não existe mais agora esse muro que separava judeu do gentil. Agora, né? Agora todos nós somos um em Cristo. Um em Cristo. Então hoje se o judeu ele precisa se converter a Cristo. O gentil precisa se converter a Cristo. E aí então a mistura entre judeu e gentil forma então a família de Deus, que é a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o primeiro ponto aí da lição. Olha o que diz aí o primeiro ponto da lição. A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Olha lá. Então é esse exemplo que nós temos, né? A união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. E nós vamos encontrar aí duas perguntas nessa parte. Duas perguntas. A primeira é a seguinte: qual era a base desta união? Nós vamos descobrir qual era a base, onde estava, né, firmada esta união. E a segunda pergunta que o autor aí faz é: esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Então a mesma união que havia em Israel é a mesma união que deve haver na igreja, ok? Somos povo diferente? Nós já falamos sobre isso. Somos um povo diferente? Israel é Israel, a igreja é a igreja. Nós não somos um novo Israel, nós somos a igreja do Deus
vivo. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, né? E é isso que nós vamos ver aí, Gálatas 6,16. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículo 16. E a todos quantos andarem conforme essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Olha lá, tá? Então, observe bem, né? Então, esta união que havia entre os judeus é a mesma que deve haver na igreja. Então, diz aqui: a todos quantos andam conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. É aqui que muita gente se complica, né? E acaba confundindo a igreja com Israel. Mas aqui, quando Paulo está falando, observe, ele apresenta dois grupos. Não são dois grupos que está sendo apresentado aí? Sim ou não? Vamos ver aí? Olha o que está escrito aí no versículo 16, né? E a todos quantos andarem conforme esta regra. Olha, primeiro grupo, paz e misericórdia sobre eles. E agora ele vem o segundo grupo, e sobre o Israel de Deus. Porque na verdade, irmão, Paulo enfrentou isso. E hoje nós estamos, né, novamente, quanto tempo se passou e querem novamente introduzir essas coisas no meio da igreja, né? Paulo lutou contra isso, né? Porque na verdade a igreja é um novo povo, né? Com uma nova regra, né? Uma nova forma de vida, uma nova forma de viver, né? Diferente totalmente de Israel. Israel é nação, a igreja é individual. Nós somos membros do corpo de Cristo. Bendito seja o nome glorioso do Senhor. Então, aqui quando Paulo fala acerca desse Israel de Deus, é exatamente essa questão, né? Porque havia esse povo lá dentro da igreja que haviam se convertido e que ainda tinham aquelas noções, aquela noção passada, né? Agora, mas eles haviam se convertido e precisavam agora seguir essa nova regra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver aí qual é a base. A primeira pergunta: a base é que todos eram o mesmo povo. Está aí no primeiro ponto da lição, né? Então qual era a base? A base dessa união é porque era todos um só povo. Não era dois povos, é o que nós aprendemos na aula passada, né? Quando quis misturar, não se aceitou. Por quê? Porque agora Israel estava curado. Eles estavam curados da idolatria e agora eles precisavam se apartar do mal. Então a base da união é que era apenas um povo. E a igreja é um povo só? Amém? É um povo só? É um povo só, tá? Então a base desta união é um povo só. Por quê? Eles confessavam a mesma fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto de Deus restaurado conforme os ritos da lei. Então, na verdade, eles estavam vivendo um só povo, um só costume, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes do cativeiro, eles estavam vivendo totalmente dividido, né? Totalmente dividido, né? Mas agora, quando Deus traz de volta da Babilônia, eles agora estão ali na sua terra e agora é um único povo só. E a união, ela só pode acontecer se isso for uma realidade. Se houver um único povo só, aí a união ela acontece, né, de forma maravilhosa, né? Então todos eles haviam passado por uma experiência, eles tinham experimentado o avivamento, que havia o despertamento que havia começado lá com Ciro. Eles tinham provado isso, então todos eles estavam ali na mesma condição. Bendito seja o nome maravilhoso do Senhor, né? Todos eles haviam cooperado para a reconstrução da cidade, a reconstrução do templo, né? Então, eles estavam ali num só objetivo, num só propósito. Então, por conta disso, irmão, o Espírito Santo tinha a liberdade de operar no meio do povo. E hoje não é diferente. Se a igreja, quando eu falo igreja, irmão, eu falo da igreja local. Porque tem pessoas que têm uma visão conturbado da coisa, né? Ele acha que as igrejas têm que se unir. A igreja de Cristo é uma só, né? Nós temos denominações, e nas denominações dá para unir? Dá para unir as denominações? Não.
Não tem jeito. Por quê? Porque existem diferenças. E se existe diferença, não tem como. Então, quando o Senhor fala de união, Ele está falando da igreja local. Aqui precisa ter união, amém? Aqui precisa ter. A denominação de lá precisa ter união lá, para que o Espírito Santo possa operar, né? Essa união de denominações, que nós chamamos aí, conhecido como ecumenismo, isso não funciona. Isso não funciona por conta das diferenças, né? Então, a união ela acontece quando não há diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda pergunta que foi feita aí, como vimos acima, na igreja há muitas coisas unificantes, que nós já mostramos aí essa certa relação aí, daquilo que une, né? Que une nós como povo de Deus. Então, nossa união, a igreja, a nossa união não se baseia em nacionalidade, em nível social ou cultura, mas todos são um em Cristo. Gálatas 3:28. Vamos ver? Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha lá, tá certo? Então, olha, a parede foi derrubada, e com a parede derrubada, então agora não há mais judeu, não há mais grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando isso acontece, irmão, o Espírito Santo tem liberdade para operar no meio. Ele pode operar aqui, o Espírito Santo, ele pode operar aqui. Então veja a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é grande. Nós temos que manter esta comunhão para que o Espírito Santo possa agir. Israel, né, nesse momento aqui com Neemias, eles venceram, triunfaram, prosperaram. Por quê? Porque eles alcançaram esta comunhão, eles alcançaram esta união, e o Senhor então pôde operar, porque é o Espírito Santo que opera na vida do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E quando isso acontece, irmão, a comunhão e a união do povo gera bênçãos. Geram bênçãos. Por isso que eu quero fazer parte de uma igreja em que haja comunhão. Você também, amém? Eu quero fazer parte, porque eu fazendo parte de uma igreja onde o povo está unido, onde o povo está em comunhão, eu serei grandemente abençoado. Não haverá restrições, não haverá barreira. O Espírito Santo, ele vai cooperar em nosso meio e enviar bênção aos nossos corações, né? Então vamos ver aí na sequência. No ponto A está escrito: os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida e desfrutando de um ambiente fraternal, e a união que predomina entre os irmãos. Isso é saudável, irmão. Isso é muito saudável mesmo, né? Nós precisamos ter essa comunhão, precisamos ter essa amizade, né? Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque aqui você vai encontrar apoio espiritual, né? Para a sua vida. Nós vamos desfrutar de um ambiente fraternal, porque em Cristo nós somos irmãos. Nós somos irmãos em Cristo. Bendito seja o nome do Senhor, né? Então, e esse ambiente fraternal, a união ela vai predominar. Aí cumpre-se o Salmo 133, versículo 1. Vamos recitar? Salmo 133, versículo 1. Quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha aí, tá vendo? Então, é isso que precisa acontecer. Quando o povo está unido, né? Então fica fácil, né? Fica um ambiente gostoso, fica um ambiente bom, né? E segundo, ponto B, aí na igreja levando a carga uns dos outros, né? Nós estamos assim, um com o ombro no outro, ajudando a carregar a sua carga e você ajudando a carregar a minha carga. Vamos lá, Gálatas 6, versículo 2. Vamos lá? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós temos que levar a carga uns dos outros, mas não esquecer que nós também temos que levar a nossa
Própria carga também, né? Não é jogar carga para o outro, né? Nós somos ajudados a carregar a nossa carga, mas cada um deve carregar a sua própria carga. Vamos ver aí, lá no versículo 5, do mesmo capítulo 6, versículo 5, ele está mostrando aí. Vamos lá? Porque cada qual levará a sua própria carga. Olha aí, tá? Então cada um leva a sua carga, mas se de repente você precisar de ajuda, você vai encontrar quem te ajude, alguém que vai colocar o seu ombro e vai te ajudar a carregar a sua carga. Você pode glorificar a Deus, irmão? Amém? Então é esse ambiente que deve estar aqui reinando em nosso meio. Nós temos que ter esta amizade. Nós não somos estranhos, nós somos irmãos, né? Então não pode haver essa dificuldade no meio do povo de Deus, ok? Então a união, ela nos torna forte. 1 de Pedro 2, verso 4 e 5. Eu estou na sequência aí da lição, tá bom? Os irmãos que têm a lição, podem acompanhar aqui. Os irmãos, eu estou acompanhando a lição, só fazendo comentários, ok? Então vamos lá. 1 de Pedro 2, versículo 4 e 5. Estudando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Olha aí, tá certo? Então, nós somos aí pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então a união nos torna forte, tá? A união nos torna forte. Estarmos divididos nos enfraquecemos, mas estando unidos nós nos fortalecemos, nós estamos fortes. Bendito seja o nome do Senhor. Então a união, esta união é uma verdadeira força. Efésios 4:12, vamos lá, Efésios 4:12. Aliás, Eclesiastes 4:12, melhor, Eclesiastes 4:12, vamos lá. Essa união é uma verdadeira força. Vamos ver aí o que o sábio falou acerca disso. Eclesiastes 4:12. Se alguém quiser prevalecer contra um ou dois, lhe resistirão, e por o cordão de 3 dobras, não queira tão depressa. Olha aí, tá vendo? Então, a Bíblia diz que 2 é melhor do que 1. Então aqui está, quando ele termina essa reflexão, ele diz, se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão, e a corda de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então a força da igreja está na união, né? Nós temos que lutar, nós temos que orar, nós temos que fazer força para mantermos esta união. Nada pode atrapalhar ou quebrar a nossa união, porque se atrapalhar, nós ficamos fracos, né? Ficamos fracos. Então a união é muito importante. Vamos para o segundo ponto. A união entre os judeus estava ameaçada lá. É lógico, né? O maligno sabe que a força está na união. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar minar, ele vai tentar atrapalhar, né? Para que essa união seja quebrada. Porque se a união for quebrada, irmão, ele fica em vantagem. Ele fica em vantagem. Mas eu e você sabendo disso, irmão, nós vamos dar liberdade ao Espírito Santo para que ele trabalhe em nossas vidas, amém? Para que isso não aconteça. Então vamos lá, vamos ver qual era a ameaça. Qual era a ameaça que os judeus estavam ali, que estavam sofrendo, né? Que estavam correndo o risco de ter quebrada aquela união. Então, na verdade, o que estava acontecendo? Tratava-se de uma grande injustiça social. Quer dizer, eles estavam ali agora numa comunidade só, um povo só, mas de repente, irmão, começou a haver uma grande injustiça social. E qual era o problema? Financeiro. Terrível, né, irmão? Esse problema é terrível? O problema financeiro é terrível, sim ou não? Sim. Que prova, né? Que prova é a questão financeira, né? Então, é por isso que Deus, irmão, ele trabalhou, né? E ele deixou na lei meios para que o povo de Deus não passasse por essa necessidade. Porque, né, Deus, ele sabedor de tudo, né?
Ele sabe que realmente, quando isso vem acontecer no meio do povo, no meio de uma família, é facilmente quebrada essa união. E o que estava acontecendo? Né? Eles haviam voltado, começaram a viver ali em Babilônia, voltar de Babilônia, estavam ali vivendo na terra. Mas o que estava acontecendo? Muitos deles precisavam pedir dinheiro emprestado, não só para o seu sustento, mas também, irmão, para pagar o imposto do governo. Porque havia um imposto, né, que o governo lá, o rei da Pérsia tinha colocado, e que eles tinham que pagar. E eles tinham que pagar esse imposto e ainda tinham que também a sua manutenção. Então o que aconteceu? Eles começaram então a não ter condições de fazer isso. Começaram a empobrecer, estavam como que pobres. E aí eles não tinham condições de fazer isso. E aí eles começaram a tomar emprestado. E aqueles que tinham dinheiro, aqueles que eram os ricos, começaram a se aproveitar dos pobres. Olha que coisa terrível, né? Isso ainda acontece ainda? Acontece no nosso dia? Quem tem, quer se aproveitar de quem não tem. Agora, na igreja isso não pode acontecer. Amém? Na igreja isso não pode acontecer, né? Então vamos ver o que aconteceu. Vamos ver em Neemias 5, verso 1 a 4. Olha o que está escrito aí. Vamos ver aí o clamor, o que gerou a insatisfação. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até que o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Olha lá, e o versículo 7. E considerei comigo mesmo, no meu coração, depois adverti os nobres e os magistrados e disse-lhes: usura tomais cada um de seu irmão, e convoquei contra eles uma grande multidão. Olha aí, um grande ajuntamento. Então o que aconteceu? Essa situação começou a se instalar no meio do povo, né? Porque, lógico, havia necessidade de se alimentar, havia necessidade de pagar o tributo. Não tendo dinheiro, o que eles faziam? Eles tinham que ir em quem tinha dinheiro. Só que na hora de pagar, eles queriam que cobrar juros, e juros altos. Porque eu faço aqui uma pergunta: nós podemos emprestar dinheiro a juros? Sim ou não? Nós podemos emprestar dinheiro a juros? Sim ou não? Vou perguntar mais uma vez. Nós podemos emprestar dinheiro a juros? Não. Sim ou não? Não. Que maravilha, estou feliz. Que maravilha. Nós podemos emprestar dinheiro a juros? Sim ou não? Porque o que estava acontecendo aqui? Se você ler a história, você vai perceber que Neemias e os seus companheiros também estavam emprestando. Só que eles estavam cobrando juros normais. Não, eles estavam cobrando juros normais, né? Só que os outros ricos não, os ricos estavam cobrando com usura. Com usura, juros, quando falamos de usura, irmão, falamos de juros altíssimo. Agiota. Agiota, isso. Eles estavam se tornando agiota. Porque eu emprestar um dinheiro para você e você me pagar esse dinheiro corrigido, está certo ou está errado? Está certo. Está certo ou está errado? Está certo. Está certo. Dentro da lei você pode. 1% aí você pode. 1% aí você pode. Agora o que não pode é querer cobrar 10, 15%, aí não pode. Aí é ser agiota. Ok? Assim é ser agiota. Agora, o que estava acontecendo é que eles estavam emprestando dinheiro a altos juros.
Né? Na verdade, lá em Israel, nós vamos ver agora, vamos lá dar uma olhadinha. Então, o que estava acontecendo ali? 3 coisas estavam acontecendo ali com o povo. Primeiro era a pobreza. O povo estava pobre, né? Segundo, era o tributo que precisava pagar ao rei, tá certo? E terceiro era a questão da usura. Então vamos ver lá, Êxodo 22, 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como usurário, não lhe imporás usura. Olha aí, tá? Então, na questão tratando do pobre, ele não podia cobrar juros. Deus já estipulou assim, por quê? Era uma família, eram irmãos, então não podia cobrar. Vamos para Levítico 25, 35 a 37. Levítico 25. Isso, 25, 35 a 37. E quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Olha aí. Então os irmãos observaram que Deus deixou muito claro. Quando teu irmão fizer o quê? Empobrecer. Ele não tiver condições de pagar. Então como é que eles deveriam agir? Eles deveriam então sustentar. Eles deveriam cuidar dos seus irmãos, como a um estrangeiro. É o que estava aqui, é o que eles tinham que fazer. Agora, o que eles estavam fazendo? Totalmente ao contrário. O povo volta da Babilônia, estão pobres, né? Tem que pagar tributo ao rei, e ainda quando vai buscar emprestado, eles querem cobrar altos juros deles. Aí Moisés gerou um clamor, né? Que eles estavam perdendo propriedade, estavam perdendo casa, estavam perdendo tudo. Quer dizer, até os filhos, quer dizer, eles tinham saído de uma terra onde estava vendido, né? Tinham voltado. Agora eles estavam se vendendo de novo, quer dizer, voltando novamente à escravidão. É o que Neemias diz, então nós vamos ter que tornar a comprá-los de novo. Então Neemias, ele entra falando forte nessa questão, por quê? Porque o povo estava pobre. Como é que você vai querer cobrar juro de alguém que não tem como pagar? Não tem como. Aí você tem que sustentar, você tem que ajudar. Agora quem pode pagar? E quem pode pagar? Tem que pagar com a correção, sim ou não? Lógico. Porque senão é fácil, né, irmão? Tem os necessitados, mas tem também os aproveitadores. Tá? Então o que está se questionando aqui é a usura, altos juros. Agora, aquilo que é normal, aquilo que é dentro da lei, né? Aquilo que a Constituição nos garante, nós podemos sim, lógico que podemos. Porque senão, misericórdia, irmão. Não que vai ter de aproveitador aí, né? Pedir um dinheirinho emprestado para você, ficar aí 10, 15 anos sem pagar, e depois, ó, eu trouxe aqui o dinheiro que você me emprestou. É complicado ou não é complicado? Sim ou não? Sim. Aí é abuso, ok? Então, na lei, o Senhor estava tratando com os pobres. Quando havia empobrecimento, eles deveriam tratar assim, é o que estava acontecendo. O povo estava pobre e os ricos queriam ficar mais ricos em cima dos pobres, cobrando altos juros, né? Então, nós vamos então em segundo ponto, como se explica essa grande injustiça, ok? Então, nós observamos que o que estava acontecendo ali no coração daqueles homens ricos era falta de amor. Falta de amor, né? Aonde já se viu, eu tenho condições e eu vou agora aproveitar de quem não tem condições. Então o que estava faltando ali era amor. Porque quando nós crentes, quando nós sabemos que alguém está necessitado, nós socorremos, sim ou não? Sim. Socorremos. A Bíblia até manda não emprestar, a Bíblia manda dar. É melhor dar do que emprestar. Tem muita gente que já emprestou, já perdeu amigo por aí, né? Então é melhor dar.
É melhor dar do que você emprestar. Tá? Então, quando nós sabemos que alguém está necessitado, tem que fazer o quê? Socorrer. Mas precisamos investigar se há necessidade mesmo, sim ou não? Lógico. Porque senão o que acontece? A pessoa, né, você vai ajudando, a pessoa melhora e ela continua sendo ajudada, porque ela está se beneficiando. Então tem que se investigar para saber se realmente está necessitado. Se está necessitado, vamos ajudar. E não pode cobrar não, tem que ajudar mesmo, né? Tem que ajudar mesmo, né? Ok? Tá? Mas o que estava acontecendo era isso, eles não estavam tendo amor. Os mais ricos não estavam tendo amor pelos pobres. Vamos lá, Filipenses 2:3, olha o que a Bíblia diz. Para nós agora, igreja. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere aos outros superiores a si mesmo. Pronto, olha aí. Tá? Quando eu olho para você, irmão, eu tenho que considerar você superior a mim. Quando você olha para mim, você tem que considerar eu superior a você. Amém? É assim que a palavra de Deus nos ensina, né? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quer dizer, a necessidade do outro superior a nós. Superior a nós. Ok? Nós temos que ter esse cuidado. Nós somos um povo diferente. Vamos para Efésios 4:2. Efésios 4:2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Olha lá, está vendo? Então nós temos que suportar uns aos outros em amor. Não pode faltar o amor entre nós. Amém? Amém? Não pode faltar o amor. O amor é fundamental. É ele que vai fazer o nosso coração se quebrantar. É ele que vai conseguir fazer com que a gente enxergue o que realmente está acontecendo. Agora, né, nós temos que agir com bondade, temos que agir com benignidade, mas nós também não podemos também, né, agir como simples demais, né? Por isso que Jesus disse: sede simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente, ok? Então nós vamos ver aí esse assunto, irmão. Esse assunto é muito sério. A questão de cuidar do seu irmão é um assunto muito sério. Vamos lá, 1 Coríntios 8:12. É o que a lição está mostrando aí para nós. É um assunto muito sério. Você querer se aproveitar da situação do outro é um pecado cruel. Pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Olha aí, está vendo? Porque na igreja tem os mais fracos? Tem. Tem ou não tem os mais fracos? Sim. Tem os mais fortes? Sim. Lógico que tem. Então aquele que é mais forte tem que agir com muito cuidado, para não ofender aqueles que são mais fracos, ok? Isso em todos os sentidos aí. Então, se há aqueles que também há necessidade financeira, nós precisamos também tomar cuidado. É por isso que na igreja é muito importante, ouça isso, que todos os crentes que trabalham e têm renda sejam dizimistas na casa de Deus. Amém. Puxa, que dificuldade, viu? Amém. Por isso é que é importante na casa de Deus, todos que têm renda, ser dizimista. Amém? Irmão, porque esta aí é onde está o fator da nossa bênção, né? Nossa bênção. Eu dirigi uma igreja numa cidade lá em Minas Gerais, em Ubar, onde a igreja era sustentada por viúvas. Elas tinham uma pensão, elas tinham lá, a minha esposa sabe melhor que eu, elas tinham lá, a maioria tudo viúva. E a igreja era sustentada por essas viúvas. Sabe por quê? Porque elas recebiam a pensãozinha, a primeira coisa que elas faziam era entregar o dízimo na casa do Senhor. Amém? Então, elas acabavam até ajudando outras pessoas, ganhando pouco e conseguiam ajudar outras pessoas. Por quê? Porque a bênção do Senhor é quem enriquece. Amém? A bênção do Senhor é quem enriquece. Então, nós precisamos tomar cuidado, né, irmão? Porque isso é um assunto muito sério. A letra B aí, a atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra seus irmãos. Eles queriam ficar mais ricos à custa da miséria de seus irmãos mais pobres. Vamos lá, Eclesiastes 7:7. Eclesiastes 7:7. Vamos caminhando aí para ganharmos tempo. Estamos já quase chegando ao final. Verdadeiramente,
que a opressão faria endoidecer até ao sábio, e suborno corrompe o coração. Olha aí, tá vendo? Olha aí, né? Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio fica doido. E o suborno corrompe o coração. Então, nós fomos libertos, irmão, nós fomos libertos de todas essas mazelas, todas essas coisas ruins. O Senhor nos libertou, amém? Nos libertou. Então nós não podemos falar, não, mas os dias são maus, então eu não vou fazer bem para ninguém, não. A Bíblia diz para nós não nos cansarmos de fazer o bem. Não vamos deixar de fazer o bem porque o mundo é mau, não. Nós sabemos que o mundo é mau, mas nós temos que ter então sabedoria, né? Temos que estar debaixo da graça de Deus, agir com sabedoria, para que possamos atender realmente aqueles que necessitam, aqueles que precisam ser ajudados. Então, vamos aí para o terceiro ponto e último, né? Vamos aí para o terceiro ponto. Não, estamos chegando, ainda temos mais um ponto na frente. Terceiro ponto, Neemias solucionou o problema. Vamos ver como ele solucionou esse problema aí. Olha lá, o que ele fez? Ele fez um grande ajuntamento, né? Quando ele ouviu a reclamação que chegou até ele, ele então fez uma grande convocação, né? Está lá no capítulo 5, versículo 7, a parte B, ele diz: e ajuntei contra eles um grande ajuntamento. Então Neemias reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Quer dizer, eles tinham saído de uma escravidão e agora estavam entrando em outra escravidão. Então Neemias agora vai fazer eles lembrar disso, né? Eles estavam fazendo que os seus irmãos se tornarem escravos novamente. Ele então confrontou-os com a sua injustiça, perguntando-lhes, aí no versículo 8, vamos ler o versículo 8? Versículo 8, capítulo 5, versículo 8, aí da nossa meditação, Neemias 5. Ele faz essa pergunta para eles. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a Gênesis, segundo nossas posses. E vós, outra vez, vendereis vossos irmãos, ou vender-se-iam a nós? Então se calaram eles. Olha aí, tá vendo? Então é isso que Neemias mostrou para eles. Vocês não continuar, vocês não colocar os seus irmãos de novo na escravidão, né? Então não é justo o que eles estavam fazendo, porque esses ricos tinham condições, eles podiam ajudar, se eles obedecessem à lei, se eles obedecessem à palavra de Deus, eles teriam condições de atender a necessidade dos irmãos. Então aí, Neemias então confronta eles, né? Os irmãos haviam os povos, agora eles estavam vendendo novamente e teriam que serem comprados novamente. Quer dizer, voltariam na escravidão e teriam que ser comprados de novo, né? Então Neemias então faz uma proposta. Vamos aí, versículo 10 e 11. Olha a proposta de Neemias. No capítulo 5? Isso, capítulo 5, versículo 10 e 11. Meus irmãos e meus moços, a juro lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Este vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite. Olha aí. E vós exiges deles. Você está vendo? É por isso que Jesus ele ensinou à igreja: aquilo que querer que os homens vos façam, fazer vós também. Então Neemias foi um exemplo. Ele também havia emprestado dinheiro a juros para os seus irmãos, ok? Ele havia emprestado a juros. E ele então agora, ele foi o primeiro a se colocar à disposição. Ele estava disposto a não receber juros. Ele estava disposto a não receber juros, né? E aí então faz essa proposta para os judeus, para devolver, né? Para restituir as terras, as vinhas, os olivais, a casa e até o dinheiro que eles tinham ganhado, eles devolverem também para ele, né? E também do trigo, do mosto, do azeite, né? Que eles haviam exigido, né? Então, vamos ver aí o versículo 12. Eles aceitaram essa proposta? Sim ou não? Sim. Aceitaram. Vamos lá? Versículo 12. Então disseram: restituí-los-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra.
Olha aí, tá vendo? Então Neemias, né, confronta aquele povo, né, faz eles fazerem um juramento diante do sacerdote de que eles iriam cumprir mesmo aquilo que estava sendo proposto ali, e ali ele faz um ato simbólico, né? Aí no versículo 13, né? Versículo 13, faz um ato simbólico diante deles para que pudessem então confrontar aquela situação. Vamos lá, verso 13. Também o meu regaço sacudi e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não cumprir esta palavra, e assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse: amém. E louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Vocês podem glorificar a Deus? Amém? Vamos glorificar? Então os irmãos observam, né? Ele faz ali aquela confrontação, faz com que eles façam um juramento diante do sacerdote, e depois ele faz um ato simbólico, pegando a sua vestimenta, a água da vestimenta e sacudindo diante deles para mostrar que o Senhor faria, né? Faria aquilo, né? Ele aí toma na autoridade imposta por Deus a ele fez aquele simbolismo mostrando que ele seria sacudido, né? A casa, a família, enfim, os seus bens, de todos aqueles que não cumprissem aquele compromisso. Mas todos aceitaram, amém? Todos aceitaram e ainda louvaram o nome do Senhor. Então, aquela ameaça que estava acontecendo da união ser quebrada, foi resolvida? Foi resolvida, né? Quando houve a comunhão, quando houve o acerto entre eles, pronto, a união agora está firmada e o Senhor pode operar no meio com muita liberdade, né? Vamos para o último ponto. Então a paz voltou a reinar entre os judeus, né? No momento em que esse conflito foi acertado, eles agora estavam em paz novamente, né? E poderiam prosperar. Amados irmãos, aonde há unidade, aonde há união, há prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, o primeiro ponto. Surgindo um problema entre os irmãos, deve logo ser tratado com muita diligência. Muitos problemas da igreja, irmão, acabam gerando outros problemas. Por quê? Porque não são tratados, né? Acontece uma coisa pequena, você não trata. Daqui a pouco aquilo vai começando a crescer, começa a espalhar, e daqui a pouco todo o corpo está enfermo. Então é muito importante, quando há um problema, esse problema precisa ser resolvido para que a união e a comunhão não seja quebrada, né? Então cabe ao ministro, é lógico, né? O ministério foi colocado na igreja para isso. Cabe ao ministro cuidar disso, né? Ele ter o cuidado de manter o quê? A boa ordem da igreja. Então ele tem que estar atento. E quando surge uma dificuldade, ele não pode se acovardar. Ele tem que procurar resolver o problema, né? Então, e ele deve então enfrentar os problemas, né, com humildade, com imparcialidade. Isso é muito importante, né? Porque ele tem que ser imparcial. Ele não pode nem pender para um lado e nem pender para o outro. Ele tem que estar isento para poder então resolver o problema, né? E com sabedoria, acima de tudo, né? Com sabedoria de Deus, para que tudo seja sanado. Salmo 90, versículo 17. Vamos ver, ainda dá tempo? Salmo 90, versículo 17. Esteja sobre nós a formosura do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Olá. Amém? Deus, Ele quer abençoar a obra das nossas mãos. Amém? Agora temos que agir com justiça. Nós sabemos, né? Os irmãos sabem quantas injustiças não se cometeu, né? Quantas injustiças, né? Por falta de prudência, por falta de humildade, por falta de imparcialidade. Mas nós temos que tomar esse cuidado, né? Esse cuidado. É por isso, eu disse aqui no domingo, né? Pregando, eu disse que o pecado, ele é covarde. Ele se esconde, né? Ele se esconde. Ele é covarde, ele fica escondido. Porque ele sabe que a hora que ele aparecer, ele é vencido. Então, quando surge um problema, esse problema tem que ser apresentado. É a única forma dele ser vencido. Se não for apresentado, ele vai continuar minando aí, enfraquecendo a obra de Deus, né? Tá certo? Então que Deus nos ajude, possamos ter coragem, né? Coragem de enfrentar. O que não pode é ficar retendo isso, tem que resolver.
As diferenças têm que ser resolvidas. Segundo, problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. É lógico. Mateus 5,9 diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É lógico. Quem vai resolver o problema precisa ser pacífico. Né? Se ele for iracundo, vai gerar mais problema ainda, né? Então tem que ser bom, tem que ser pacificador, né? Tem que ser, né, carinhosamente, precisa ser tratado, porque nós não estamos aqui, né, querendo cortar ninguém. O que precisa é salvar, precisa salvar. Então tem que ouvir dos dois lados, tem que ouvir um lado, tem que ouvir o outro, e depois então aí sim, né, unir, e aí resolver o problema da melhor forma possível, para que chegue a um ponto comum, né, e a comunhão seja atada. Bendito seja o nome do Senhor, né? Aleluia. A desunião representa uma obra da carne, está lá em Gálatas 5, né, 5, 19 e 20, né? É uma das obras da carne, porque as obras da carne se manifestam, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Agora entra aqui o problema: inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia. Isso não pode haver no meio do povo de Deus. Amém? Amém. Não pode haver. Amém. Né? E tem que tomar cuidado, né? Tomar cuidado, porque, irmão, a língua é perigosa. Sim. Dá para segurar a língua? Você já tentou segurar a sua língua? É difícil segurar a língua, né? Mas o Espírito Santo controla a língua? Controla ou não controla? Controla. Maiores problemas na igreja não é conversa à toa, né? Conversa à toa, conversa jogada fora, né? Ele passa, olha, já imagina, e daqui a pouco olha o problema acontecendo. Então tem que segurar a nossa língua, né? De temor de Deus. Por quê? Porque você, para mim, você é a imagem de Deus. E eu para você sou a imagem de Deus. Amém? Amém? Amém. Então quando nós tratamos o nosso irmão diferente, nós estamos então numa situação de soberba, achando que somos melhor do que ele. E nós não somos. Somos todos iguais? Amém? Perante Deus somos iguais. Amém? Então, vamos lá para a letra A. Então, letra B. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa, irmão. Efésios 5:2 diz assim: e andar em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Olha aí, andar em amor. Olha lá. 1 Epístola de João 4:21 diz: e dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E Jesus orou por isso? Jesus orou, foi a oração sacerdotal, de João 17:21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha lá, né? Até esse testemunho é enfraquecido quando nós não tomamos o cuidado de manter a nossa comunhão. A nossa comunhão, ela não pode ser vendida, ela não pode ser trocada. Amém? Nós temos que manter essa comunhão, né? Se houver algum probleminha, né? Porque tem aquela história, né? Você olhou, eu já não gostei, eu não gosto dele. Pô, mas nem conhece, já não gosta. É aquela, né? Começa a fazer, não precisa conhecer. É por isso que os crentes não podem andar distante, tem que andar perto. Amém? Tem que andar mais perto, tem que estar mais perto. Por quê? Mais perto fica mais fácil de controlar. Agora, estando distante, irmão, quanta coisa o diabo não consegue colocar no meio. Amém? Então, mas o sangue de Jesus tem poder, né? E o Espírito Santo está em nosso meio. E por fim, finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. Amém. Olha, irmão, isso eu digo com pesar. Em muitos lugares tem se esquecido disso. Não tem zelado do seu testemunho para com o mundo. Dentro da igreja é uma coisa, e lá fora é outra coisa, né? É outra pessoa. Precisamos tomar cuidado com isso, irmão, porque nós estamos nesse mundo para sermos testemunhas. Amém? Nós só estamos aqui por conta disso. Porque se não fosse para nós sermos testemunha, já estaríamos no céu. Amém? Já estaríamos. O Senhor não deixaria nós aqui correr risco de se perder. Mas por conta do testemunho que temos que dar,
então o Senhor nos deixa aqui, e nós temos então que zelar do nosso testemunho, né? A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz da igreja. Vamos ler o último versículo? Atos 9:31. Vamos provar que isso é verdade, né? A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Vamos lá? Atos 9:31. Encerramos com esse versículo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém. Olha aí que maravilha, né? Olha lá. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito. Amém? Você pode dar um glória a Deus bem alto? Amém? Nós precisamos ganhar promissão. Sim ou não? Sim. Precisamos ganhar promissão. E não vamos ganhar ele falando muito. Nós vamos ganhar promissão com o nosso testemunho. Amém? Com o nosso testemunho diário, né? Nós vamos ganhar promissão. Que Deus nos ajude e que possamos cumprir isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Que toda desunião seja desfeita em nome do Senhor Jesus. Amém? E que possamos viver em união mesmo. Que Deus abençoe.